O iceberg das polêmicas de FNAF. Ai, meu Deus. Ai, quantas delas, né? Não é? Quantas será que vão ter? Ai, menino, vamos ver. Teve polêmicas absurdas desde 2014, tendo uma das comunidades mais insanas e doentes da internet. Concordo. Até porque o jogo é baseado num ato muito doentio de um personagem principal, que sempre volta. Exceto nos últimos anos, que agora cansaram dele voltar. Nesse vídeo, eu juntei as maiores polêmicas de FNAF no iceberg. Caso você saiba o que é um iceberg, pula para esse tempo aí na tela. Mas caso você não saiba, iceberg é um tipo de vídeo que cataloga tópicos de camadão, controvérsia, política e aposentadoria. Pra você não sabe, iceberg é um bloco de gelo gigante. Aí o topo dele é pequenininho e mais para baixo ele é gigantesco. E aí você vê um iceberg e você vê o quanto que é fundo no bagulho. De Scott Calton. Em 2021, uma tempestade se formou na comunidade FNAF. Quando foram Qual comunidade pior? vazadas doações políticas feitas por Scott Calton para candidatos do Partido Republicano dos Estados Unidos, incluindo nomes que já haviam se posicionado contra direitos da comunidade LGBTQ+. O assunto se espalhou rapidamente no Twitter e Reddit, dividindo a fanbase entre aqueles que defendiam o direito de Scott de apoiar quem ele quisesse e aqueles que viam isso como uma traição aos valores que acreditavam que a franquia representava. O caso tomou proporções gigantescas, com hashtags, debates e até ameaças, culminando no próprio Scott anunciando oficialmente que se aposentaria do desenvolvimento de FNAF. Security Breach. Eba! E aí ele parou de produzir o próprio jogo. Quando o Security Breach... Eu não curto o Trump, mas não tem muito o que falar. Eu tenho preguiça de falar. Sendo bem honesto, política. Finalmente foi lançado em dezembro de 2021. A expectativa era imensa. Afinal, era o maior jogo da série até então. Com um mundo quase aberto, gráficos avançados e um elenco expandido de animatronics. Só que o jogo chegou repleto de bugs. Quedas bruscas de FPS, texturas que não carregavam e IA dos inimigos quebrada. Além de problemas na narrativa e cortes de conteúdo. Embora a Steelwall Studios tenha prometido atualizações, a recepção inicial foi extremamente dividida, com muitos elogiando a ambição do projeto, mas criticando a falta de polimento. Essa polêmica se prolongou por meses. Olha o bichinho e lá ainda hoje é lembrada como um exemplo de lançamento apressado na franquia. O trailer de FNAF Plus. FNAF Plus, parte do projeto oficial Fazbear Funverse Initiative, tinha tudo para ser um grande marco, um remake sombrio e mais realista do primeiro jogo. Quando o primeiro trailer foi divulgado, o público se dividiu. Alguns amaram o tom mais pesado e a estética mais perturbadora, enquanto outros acharam exagerado e distante do espírito original de FNAF. Mas no geral, todos queriam jogar o jogo. Só que o desenvolvedor desse jogo, chamado Pinsnon, começou a falar mal do jogo Security Breach em lives e fazer várias críticas à franquia FNAF, o que pegou bem mal e fez o Scott... mas aí o cara tá fazendo remake do jogo e ele começa a reclamar do jogo, cuspindo no prato? Poxa, o Security Breach chegou com coisas horríveis cancelar mesmo. o projeto. FNAF Help Wanted. Help Wanted, lançado em 2019, foi um marco por trazer FNAF para a realidade virtual. Porém, o preço cobrado na época, especialmente para o público de PC VR, foi alvo de críticas, considerando alto demais para o conteúdo oferecido. A polêmica cresceu quando DLCs pagos começaram a ser anunciados, levando parte da comunidade a acusar a Steamwall de querer transformar FNAF em uma franquia focada em extrair o máximo de dinheiro possível de cada título. Apesar Aí é isso que ia ser mesmo. Help Wanted acabou sendo elogiado pela qualidade geral e por expandir o universo da franquia. Hate contra a comunidade chip. O chip de personagens de FNAF é criar relacionamentos. Ai, cara. Nossa, eu não queria entrar nessa, não. Sabe por quê que eu não queria entrar nessa ideia de chip? Porque os personagens são dados como incorporados por espíritos de crianças. São bichos horripilantes, feitos para causar horror, terror, entre outros. E eles possuem, em sua grande parte, espíritos de crianças. E aí, se você coloca um com o outro, é a mesma coisa. Se você tá pegando
o Enzinho, ou o Noazinho, e a não sei o quezinha, e colocando eles pra beijar. Só que num bicho furry deformado. Não, sabe? Não, não, não. Relacionamentos fictícios entre animatronics ou personagens humanos. E isso é uma das áreas mais controversas do fandom. Para alguns é só meme, já para outros é um desrespeito à franquia. Em alguns casos, algo moralmente questionável, especialmente Rule 34, claro. quando envolve personagens infantilizados. A tensão aumentou quando Oi, Night, tudo bom? fanarts e fanfics explícitas começaram a circular, levando a discussões bem questionáveis em fóruns de FNAF. Camada 2. FNAF não levando a discussões bem questionáveis em fóruns de FNAF. Caiu. Era pra cair o queixo, ô Bonnie. Não a cara. Camada Não, porque falou? Que? Já volto, tá? 2. Tudo bem. FNAF não é pra criança. Desde o sucesso no Nunca fui! É um jogo de terror! Onde tem que jogo de terror não de criança? YouTube com vídeos de gameplay coloridos e produtos oficiais para todas as idades, FNAF passou a ser consumido por um público mais jovem, e isso gerou um debate constante. Seria a franquia realmente voltada para crianças ou isso foi apenas uma consequência do marketing? Gente, jogo de terror não é jogo de criança. Jogo de terror tem que ter um indicativo no mínimo de adolescente pra cima, devido a quase todo terror leva a óbito, leva a ideia de que alguma pessoa vai desaparecer ou falecer ou ser possuída. São temas sensíveis. Todos os temas em histórias de terror são sensíveis, porque elas são para causar terror, para causar um instinto mais primitivo do ser humano, que é o medo. Se você coloca o medo em uma criaturinha que não consegue medir direito as suas próprias emoções, ela vai pifar. Ela vai entrar em absoluto colapso. Não, eu tô falando terror mesmo. Não. E da comunidade. Muitos apontam que, apesar da estética bonitinha que FNAF veio tendo nos últimos jogos, o conteúdo sempre foi sombrio e pesado, envolvendo assassinatos e temas adultos. E existem muitas críticas pelos jogos terem a classificação etária baixa. Lore complicada demais. Uma das maiores... Ah, isso aí eu concordo, vai. Pelo amor de Deus, complicaram tanto a lore que não sabem nem como é que ela é. Ela vai de uma, volta pra outra, vai pra uma, vai pra outra, volta, vai ali, assim, aí fala um negócio e lá na frente, quando cria um novo jogo, eles têm que desfazer o que eles falaram lá atrás pra poder fazer valer o novo jogo, porque senão eles não conseguem dar continuidade na história. É o código de espaguete do League of Legends. Certinho. É aquela coisa, deram tanta volta ali que se enforcaram. Aí você tem que ler 3 livros, assistir 2 filmes, jogar 6 jogos pra você conseguir entender metade. Pelo amor de Deus. O FNAF acabou no 6? Ah, não acabou. É aí que tá o problema. Isso aqui é a síndrome de Velozes e Furiosos, é a síndrome de Transformers, é a síndrome de, sei lá, várias outras coisas desse tipo, que é simplesmente a história tinha um ponto onde ela deveria acabar, ela não acaba porque querem tirar mais dinheiro, arrumam motivos e destroem a história original por motivo de elas não querem ter um fim. E aí se torna enjoativo, chato, irritante, e a gente fica sem aquela expectativa de uma história acabar. Tem um ciclo. Histórias boas têm ciclos. Tem início, meio e fim. Não tem início, meio e enrolação para ganhar dinheiro. Né, Naruto?
As marcas de FNAF é a narrativa fragmentada, cheia de segredos e pistas escondidas. Mas parte da comunidade acredita que essa complexidade é, em parte, intencional e exagerada para criar especulação e manter a franquia sempre em alta, não deixando ela morrer. Criadores de conteúdo e fãs discutem se a confusão da lore é fruto de má organização ou se é um recurso planejado para estimular teorias e vídeos virais. Meio a meio. Eu diria meio a meio. Ela começou com vamos manter essa especulação porque a ideia da pessoa imaginar qual é a ordem cronológica, etc e tal. Vamos deixar as pessoas usarem a imaginação. Porque aí cada uma chega numa resposta. E isso leva a inúmeras teorias, o que leva ao alavancamento do jogo. Mas chegou num nível de tipo, a gente precisa continuar fazendo o jogo e não dá mais para só esconder história, porque senão as pessoas vão começar a ficar frustradas, nunca realmente decifrando ou entendendo para onde que a história vai. Aí as pessoas meio que desistiriam. Então, eles tiveram que começar a dar traços da história. Só que aí os traços poderiam não condizer com os traços iniciais das teorias e das coisas que as pessoas mesmo já tinham reunido ao longo dos anos. Então, eles se viram forçados a ter uma história, só que a princípio, como a movimentação era não ter uma história definida, ficou muito difícil pegar e montar esse quebra-cabeça que eles tinham deixado desmontado de propósito. E aí virou esse efeito. Independentemente, todo jogo que for lançado na franquia, em vez de esclarecer mais a lore, só deixa a teia de aranha que é a lore ainda maior. Ataques contra youtubers por teorias erradas. FNAF sempre foi conhecido por suas teorias, mas ao longo dos anos, isso se tornou um campo minado. Muitos criadores de conteúdo foram alvos de ataques simplesmente por apresentar interpretações diferentes da lore oficial. Comentários agressivos, dislikes em massa e até tentativas de cancelamento se tornaram comuns. Em alguns casos, youtubers chegaram a receber ameaças por não seguirem a versão aceita de certos mistérios. Por que o ódio navega e trafega tão mais rápido do que a informação, do que a comunidade, do que... Por quê? Por que a gente é assim? Por que o ser humano é assim, cara? Por que o ódio navega tão mais rápido? Até o Core já fez vídeo falando sobre isso. FNAF Anime e conteúdo NSFW de FNAF. Um dos aspectos mais controversos da comunidade são os mods e fangames com conteúdo sexual explícito, que muitas vezes envolve os animatronics, sendo consumidos por um público muito jovem. Mas o problema mesmo é que os animatronics teriam crianças neles, então isso passaria muito dos limites. O caso mais conhecido foi Finia. Obrigado por esclarecer o que eu tinha falado. FNAF Anime, feito pelo Mairuzo, era uma fangame de FNAF que recriava os animatronics originais, mas com volumes absurdamente volumosos. O problema mesmo era que os jumpscares eram basicamente os animatronics se esfregando em você. O YouTube de 2018 pra cá teve melhoras no bot de censura e não sobrou quase nada das fangames originais, principalmente o primeiro e o segundo jogo. Eu fiz um vídeo sobre uma vez e ele foi completamente capotado pelo bot. FNAF AR e a falta de suporte. FNAF AR Special Delivery trouxe animatronics diretamente para o mundo real via realidade aumentada. Porém, o entusiasmo virou frustração. A Illumix, desenvolvedora do jogo, passou longos períodos sem atualizar o conteúdo e sem corrigir bugs que comprometiam a experiência. A comunidade acusou a empresa de abandono do projeto, especialmente depois que novas adições começaram a se limitar a reskins e eventos repetidos. Com o tempo, o jogo se tornou um exemplo de oportunidade desperdiçada. Em 2024, eles fecharam o projeto de vez. Camada 3. Pizzaria real oficial de FNAF. No lançamento de FNAF 4, os códigos do jogo tinham um número que, por coincidência, era um número de telefone de uma pizzaria. Vendo isso, os fãs pensaram que essa era a pizzaria real de FNAF e começaram a fazer ligações pedindo se era mesmo a pizzaria de FNAF. E obviamente não era. A pizzaria fez alguns posts na internet falando pra pararem de ligar pra eles. E o Scott também fez um post pedindo o mesmo e pedindo desculpas, dizendo que foi coincidência apenas o número dos códigos. Running em 80S. Cara. Essa fangame... Imagina dar uma cagada dessa e rolar um processo, hein?
game foi incrível e promissora. Muitos youtubers jogaram e gravaram, porém o rumor saiu de que ela escondia um vírus. E quando você abria ela, parecia um aviso do Windows Defender. Oi? Até o Dalco, um youtuber enorme, falou que achava que tinha pegado um vírus. E aí o estrago foi feito. Depois de alguns testes, foi provado que a Fangame não tinha vírus nenhum. Mas a imagem da Fangame ficou tão manchada que os criadores dela decidiram não continuar e nem dar sequência no remake futuro que ela teria. Scott Calton vendeu a alma. Aí também o jeito que fizeram. Aqui vendeu a alma, cara. Só se for de sentido figurado. Existe uma teoria que diz que o criador do Não é. Tá vendo por que eu não fico analisando teoria, gente? Porque você pular de uma teoria pra outra e outra, e você virar conspiracionista, é 3 pulos. Quanto mais você fica endossando e aumentando as teorias, mais você acumula essa mania do seu cérebro de aumentar todas as coisas que não são da realidade. E aí você chega num nível monárquico. O jogo vendeu a alma em troca de reconhecimento. Antes ele fazia jogos cristãos e não tinha nenhum sucesso. Mas depois de fazer um jogo de terror... Peraí, ele fazia... Quê? Ele fazia jogo cristão? Que? Não, pera. Ele fazia jogos cristãos e não tinha nenhum sucesso. Mas depois de fazer um jogo de terror, ele teve muito reconhecimento. Calma aí. Segue a minha linha de raciocínio aqui. Eu sei que eu acabei de falar sobre teu... Eu sei que eu acabei de falar sobre teorias. Mas vamos ligar pontinhos aqui, traçando o histórico que foi dado nesse próprio vídeo. Ele tem o direcionamento religioso voltado para o cristianismo. Ele ajudou na campanha de Donald Trump. E ele fez um jogo de terror baseado num serial killer que desvive crianças e usa elas de experimento. E aí a alma delas fica travada em bichos. Sabendo-se lá o que esse cara já fez com crianças. Eu não sou a pessoa de teoria. Mas se você for, deixe a sua. Vou adorar ler. Só que o povo falou do personagem desse jogo cristão do Suárez é muito feios. Ele decidiu fazer um jogo realmente de terror. A autora do artigo afirma isso, mas parece ser só um rage bait mal feito. Não faz sentido nenhum, com todo respeito. Plágio entre fangames. O sucesso de FNAF inspirou milhares de desenvolvedores amadores, mas também gerou casos de plágio. Alguns jogos copiaram não apenas a ideia... Cara, o William Afton utilizou os próprios filhos de cobaia e a própria esposa a fim de obter uma essência que ele só tinha em tese. Certo que para um lado ou para o outro... Assim, não que ele use desse sentido, mas tipo, para ele fazer uma coisa ou outra com a criança, ele não é 2 pulos? Central, mas... Ele teve que confirmar, provavelmente. Modelos, texturas e sons. Isso aconteceu já na fangame The Return to Freds, onde o criador pegou uma sprite do Candy para colocar no segundo jogo, mas ele removeu quando reclamou. Não tô falando do FNAF, estou falando do criador. Disso. Então deu tudo certo, mas eu vou falar dessa fangame depois. Só que eu acho que é de boa roubarem ideias ou coisas do tipo. Eu sou a favor de separar a ideia do artista. Ele só faz isso, guys. Só. Pô, que leve. Não, ele usou de experimento. Ele
criou o terror na cabeça de uma criança de propósito. Ele torturou crianças de propósito, ele torturou almas de crianças de propósito, a fim de conseguir uma essência. E, de novo, ele só tinha teoria de que existia. Ele não só fez isso, o que já seria muito. Mas estou falando de personagem. Aí, criador e personagem são pessoas diferentes. Eu estava falando sobre coincidências sobre o criador. Entre fangames, já que o jogo nem é original por si só. Ele já é a cópia do FNAF original. Five Nights at Freddy's 3D musical. Essa foi uma música feita lá em 2016, que seria o POV do Springtrap na pizzaria. A questão problemática é só uma única frase mesmo, onde o Springtrap fala: "Estou viciado em guardas, e tem muitos guardas pra mim estudar eles." Primeira teoria. Uma das primeiras teorias de FNAF foi de que a lore de FNAF se baseava em fatos reais. Acontece que em uma pizzaria nos Estados Unidos, Chuck E. Cheese, aconteceu um incidente, onde o homem... Teve o Chuck E. Cheese, cara. Pô, o acidente real do Chuck E. Cheese. E pior que ficou muito parecido, porque Chuck E. Cheese é um lugar que também é conhecido. Ele é conhecido na mente por animatrônicos mesmo. Entrou numa pizzaria e desviveu algumas pessoas. Havia também animatronics nessa pizzaria, pessoas. E eles eram bem estranhos. Acontece que a data onde se passa FNAF 1 é 1993, o mesmo ano do incidente, o que era muita coincidência para não ser verdade na época. Porém, o Scott Calton se pronunciou, dizendo que FNAF não tinha nada a ver com o ocorrido. Respira fundo, não tô destruindo a sua infância, não estou destruindo o seu joguinho. Não odeio FNAF, não odeio o Scott Calton. Não que eu não queira te ouvir, mas é tipo... Tá, você pode ouvir algumas coisas sendo estranhas do jogo que você gosta. Principalmente o fato de que ele é baseado em crimes bem sinistros e estranhos para alguém até mesmo imaginar. Se você não imagina que isso é um problema, aí tá estranho. Five Nights at Haunted House. Essa fangame mobile foi bem polêmica na comunidade. No geral, ela era bem simples e de qualidade questionável. Porém, o criador usou jornais de acontecimentos reais para fazer a lore do jogo, de duas mulheres que foram desvividas em 1993. Obviamente, isso foi um desrespeito enorme com os casos. E hoje a fangame não tá mais disponível para download. Camada 4. Merchandising oficial. Ao longo dos anos, FNAF expandiu muito além dos jogos, criando uma linha extensa de produtos oficiais, desde pelúcias até action figures e livros. Se fosse na Chuck E. Cheese para fazer FNAF. Sim, é um dos fatos que eu descobri aleatoriamente sabendo sobre FNAF e o incidente do Chuck E. Cheese. E exatamente, foram 5 pessoas, o cara se escondeu no banheiro e foi uma situação muito bizarra, mas Chuck E. Cheese não tem nada a ver realmente com a coisa, foi só um incidente que inspirou ele, que é animatrônicos, o Nato, e vocês entenderam, né? É ligar os dois pontos. Só que aí ele deixou a história muito aberta, né? Porém, parte da comunidade critica o preço elevado desses itens, especialmente em países fora dos Estados Unidos. Bonitinho assim, né? Os animatrônicos são horrorosos, mas ficaram bem feitos. Onde o valor pode ser até 4 vezes maior que o original, por conta de importação e revenda. Essa disparidade causou alguns debates sobre exploração do público. Scott Calton nazista, algumas pessoas... Não, aí não, peraí, não, aí não. Critiquei o cara numa boa, numa maciota, mas aí também se... Não, aí vocês estão metendo muito louco, vamos com calma aí também, eu tava fazendo uma graçola, tá? Pra quem não pegou a ideia, eu não tava falando sério sobre os negócios, não, eu só tava... Tipo, ele fazia coisa cristã logo, não sei o quê. Hahaha. Mas não, peraí. Pessoas notaram uma semelhança grande do personagem antigo do Scott Calton com uma suástica. E depois das... Não, aí, pô.
Caraca, é um sprite correndo. Peraí também. E aí a personagem é branca. Oh, meu Deus do céu. As doações que vazaram dele apoiando partidos republicanos bem conservadores, isso deu espaço para muitas acusações. Se meter com política e escolher um lado publicamente pode levar a muita coisa que a pessoa não quer ouvir. Seja de um lado, seja no outro, seja no meio. Se você se declara de alguma forma política ali, é palco pra maluco. Vão descer-lhe o cacete no seu nome. Porém, isso não parece muito lógico para mim. Venda de FNAF no Não é lógico. É simplesmente para espalhar boato, gerar medo, gerar intriga, gerar ódio. mobile. O jogo foi portado para mobile há muitos anos, mas tinha um negócio bizarro. O primeiro port mobile de FNAF 1 era pago. Logo, quando você pega um jogo, você espera receber o jogo todo grátis. Só que FNAF Mobile tinha uma loja dentro dele, o que não é muito ético. Deus. Se o jogo fosse de graça, até estaria ok. Mas vai saber o que o Scott estava pensando na época, né? A propósito, era vendido cheats para facilitar o jogo e algumas pelúcias dos animatronics. Cara, ninguém gosta de jogo mobile direito já. Que é pago, tá? Vamos deixar bem claro. Jogo pago, muita gente corre já. Aí você tem microtransação dentro do jogo? Indieland. Esse foi um FNAF não oficial que prometia Não. Oh my God. ser um projeto de FNAF NFT. NFT é um tipo de criptomoeda que não deu certo para explicar de uma forma simples. O mais polêmico que eu achei sobre foi o design que eles usaram para personagem da marca. Acontece que a maior parte das pessoas se interessaram pelo design dela e não pelo projeto em si. Então ele meio que acabou morrendo. Fake jumpscares. Segredo. Pois é. Easter eggs e jumpscares fakes eram extremamente comuns lá no início da comunidade. O jogo era 2D, então com alguns minutos no Photoshop ou no Vegas, você conseguia fazer algum easter egg fake tranquilamente. E as pessoas realmente caíam nisso achando que era real. Isso foi sendo extinto com o tempo. Eu acho que é porque a internet acabou ficando um pouco mais esperta. E também os jogos 3D e qualquer coisa. Nossa, Sister Location ficou tão maravilhosamente bem feito. A gente tem que concordar, né? Hoje em dia, levam muito mais tempo. Camada 5, Jumpscare Springtrap. Logo no lançamento de FNAF 3, que seria o último jogo da franquia, as pessoas ficaram animadas com a quantidade de referências ao Springtrap e animações que eram bem assustadoras, já que ele seria um animatronic bem bizarro. Mas chegando no Jumpscare, isso decepcionou quase todos. Meu Deus do céu, que Nossa Senhora! Que horrorível. Horroroso com horrível. Que jogaram. Porque é simplesmente o Springtrap se aproximando de você. Scott vendo toda essa reação te lascar. negativa, decidiu fazer mais um jogo pra fechar a franquia, FNAF 4. Ou seja, se o jumpscare do Springtrap fosse bom, tudo que conhecemos depois de FNAF 3 não existiria. Dormitabs. Essa era uma fangame nostálgica de FNAF e muito promissora. Há males que vêm para o bem. O problema é que eles sempre voltam. Jumpscare Springtrap é um bosta. Porém, o desenvolvedor dela começou a colocar alguns fetiches dele na lore, como estudar e coisas horríveis. Piorou quando ele começou a conversar em DMs com menores de idade, sendo um completo degenerado. Porém, pelo que eu vi no comentário do YouTube, alguns amigos dele disseram que ele foi preso e depois submetido a inúmeros tratamentos psicológicos. Assim, pelo menos, ele melhorou bastante, mas agora tá afastado da internet e provavelmente não vai mais voltar. The Return to Freds. Antes mesmo do lançamento oficial de FNAF 3, um desenvolvedor indie chamado Tyler criou um fangame falso chamado Five Nights at Freddy's 3, apresentando screenshots e gameplays que enganaram parte da comunidade, que acreditavam ser um vazamento do jogo real. Quando o FNAF 3 verdadeiro foi anunciado por Scott, o criador rebatizou seu projeto para Return to Freds, para evitar problemas diretos com Scott. O jogo acabou recebendo várias sequências, Return to Freds 2, 3, etc. Mas rapidamente ganhou uma reputação. Além disso, a comunidade apontava que as mecânicas pareciam cópias mais ajustadas dos jogos originais, sem identidade própria. Embora ela realmente é uma fangame bem nostálgica, já que na época tinham alguns que não tinham dinheiro para comprar os jogos originais e usavam The Return to Freds como alternativa para isso. Teoria do... Essa teoria fala que o sistema
Ah, pronto. Their Location não era seguro para crianças. O design não era atrativo para crianças. Uau! E também era um lugar perigoso pela quantidade de cabos espalhados. Alguma criança brincando poderia levar um choque ou algo do tipo. Os animatronics seriam puxados por um público adulto. Vendo o design da Balor e da Baby, talvez faça sentido. Mas diferente do que Não, peraí. Aí também não. Calma. A parte de baixo da empresa que tá toda solta de cabeado. Ela já tá abandonada há um tempo. Quando ela era funcional, esses cabos estavam bem localizados. Muitos pensavam, não de relações com robôs ou Rule 34, mas sim focado em piadas e atrações para um público mais velho. Porém, não houve confirmação real. E também os animatronics Funtime são feitos para capturar crianças. Então isso talvez derrube essa teoria. Os Funtime são feitos para pegar criança. Inclusive, o problema todo foi esse. What? Mas e aí, comenta qual polêmica faltou. Dá like, se inscreve e vira membro. Ok. Parabéns, Dex, pelo vídeo. Achei bem legal, bem interessante. Reuniu bastante coisa. E eu espero que tenha sido isso. Que se tiver mais treta ainda, pelo amor de Deus.